Olá, meu amigo. Eu sou médico, eu sou o Dr. André Chiga e é um prazer estar aqui com vocês de novo. E o assunto que eu quero conversar com você hoje é sobre o autismo. Na verdade, a gente está usando um termo agora chamado transtorno do espectro autista. Eu não sei se você se lembra, mas quando eu era garoto, quando vocês eram garotos, talvez você não tivesse contato com tantas pessoas com esse diagnóstico de autismo. E aí a minha pergunta é, será que não existiam essas crianças com esse distúrbio? Ou será que a gente não fazia os diagnósticos? Sabe aquela criancinha que fica olhando fixamente para um lugar, interage pouco, não se relaciona muito bem com as outras crianças, às vezes tem uns movimentos assim meio repetitivos, tem uns distúrbios de comportamento, e até então a gente não sabia muito bem o que era. Confundia com algum tipo de retardo de desenvolvimento, algumas vezes a gente confunde com aquele transtorno de hiperatividade, porque a criança não para. E o que eu quero te dizer hoje é que esse diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele é muito complexo. Então, se você é pai, mãe, ou avô, tio, de alguma criança que tenha algumas alterações, tanto em relação às habilidades sociais, como de comunicação, como alguns interesses, é muito importante que você busque ajuda. Normalmente o diagnóstico é feito na casa dos 2 ou 3 anos de idade. E é muito curioso que esse diagnóstico, ele não é simples, nem para o médico. E às vezes o médico precisa buscar ajuda de uma equipe multidisciplinar. Um psicólogo, às vezes um fisioterapeuta, um neuropsicólogo ou um neurologista, às vezes um psiquiatra. O importante é assim, olha, o diagnóstico ele é feito observando a criança, conversando com os pais, às vezes se já estiver indo para a creche, conversando com o cuidador ou com o professor da creche. Existem testes para serem avaliados, mas é importante que a gente entenda que existem vários critérios, são algumas alterações que se repetem. E as primeiras pessoas que vão perceber isso são os parentes, aqueles que estão vivendo com a criança. Às vezes a criança não faz contato visual com você. Muitas vezes está lá no aniversário de 1º ano, todo mundo batendo palma, cantando parabéns, e a criança não está olhando para as pessoas, está olhando fixamente para a parede, ou para um bichinho que está pendurado lá na parede. Às vezes a gente chama a criança pelo nome e ela não olha, ela não dá um aspecto de reação. Muitas vezes até se confunde, será que a criança está com problema de audição? A surdez é um diagnóstico diferencial do autismo. E uma coisa curiosa é que você vê ali na festinha ou na escolinha, e as crianças estão todas brincando uma com a outra, e de repente tem uma criança que está isolada, brincando com um único brinquedo, ou vendo a tela da televisão fixamente. Eu coloquei aqui para vocês que às vezes tem dificuldade de sono, e às vezes tem uma alteração da sensibilidade, sabe? Tem medo de escuro, ou os lugares muito iluminados ele fica irritado, lugares com muito barulho ele pede para sair, ou sai gritando mesmo. Então, são comportamentos que às vezes a gente como pai ou como amigo percebe, mas para fazer o diagnóstico a gente precisa de ajuda profissional, porque não é realmente uma tarefa fácil. Existe uma questão de déficit de reciprocidade socioemocional. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, ele não percebe que a mamãe está chorando e para ele está tudo bem. Ele não percebe que o amiguinho está irritado e não quer emprestar o brinquedo. Ou ele está brincando com o brinquedo dele e ele não quer compartilhar com o amiguinho, mesmo que o amiguinho esteja chorando, louco para brincar com aquele brinquedo. Como se o sentimento do outro não o afligisse de maneira muito direta. Essa questão do contato visual, já comentei com vocês, e também, às vezes, algumas alterações de movimento, de ficar fazendo movimentos repetitivos. Então, nós estamos falando de questões de habilidade social, de comunicação, tanto verbal como não verbal, questões de interesse e de comportamento. Essas questões todas levam a família ou os professores na escolinha a perceberem alguma questão. São comportamentos repetitivos,
muitas vezes são inflexíveis, eles querem aquela rotininha direitinho. Se tirou a fralda do lugar, se a mamadeira não foi feita desse jeito, é como se eles precisassem desses comportamentos com rituais. E uma coisa muito curiosa, às vezes ele não presta atenção em várias coisas, mas naquele brinquedo específico ou com aquele programinha de TV que ele gosta, ele fica fixo ali, interesses muito focados. Então, nesse primeiro bloco, eu quis dizer para você vários sintomas que, se você conhece alguma criança que tem esse comportamento, às vezes vale a pena você, que é o papai, mamãe, levar para um especialista, um pediatra, um neuropsicólogo ou um neurologista, um psiquiatra. Não sai daí, que logo depois do comercial nós vamos conversar sobre a importância desse diagnóstico.